Boa noite, família da fé. Que bom, é bom estar aqui com você. Bom a gente poder estar junto. Vamos orar, falar com o nosso Deus, né? Mais oração. Oração nunca é demais, né? O nosso pastor sempre fala isso comigo. Renato, oração nunca é demais. Pai, te louvamos, Senhor, porque nessa noite a Tua presença, Pai, está na nossa vida, está na vida dos nossos irmãos. E nós queremos, ó Pai, a cada dia mais aprender contigo. Fala conosco, Senhor. Fala com meu irmão. Fala com aqueles que estão em casa nesse momento. Derrama, Senhor, da Tua unção, da Tua graça. Que não seja eu, mas seja, Senhor, a Tua palavra, Pai. A penetrar em cada coração, trazendo paz, trazendo tranquilidade, trazendo a Tua bênção, Senhor. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém, Pai. Queridos, hoje eu quero falar um pouquinho com vocês num mundo conturbado, mundo atribulado, num mundo onde existem guerras, rumores de guerras, como Jesus disse que ia acontecer, nós estamos pensando muito sobre paz. E as pessoas hoje elas buscam a paz. Muitas vezes, não uma paz exterior, não uma paz que se pode ver, mas a principal paz que todo cristão deve ter, a paz no coração, a paz dentro de si próprio. E a gente tem pensado muito sobre esse assunto, a gente tem conversado muito sobre isso, estudado. E hoje à noite eu queria falar com você um pouquinho sobre paz. Mas não sobre a paz que é comentada, mas sobre a paz segundo a palavra de Deus, a paz bíblica. Que tipo de paz é essa? Que paz foi que Jesus nos prometeu? A definição de paz aceita normalmente é ausência de conflito, tranquilidade interior, harmonia com Deus, si mesmo e o próximo. E Jesus ele vai nos mostrar em João capítulo 14, versículo 27. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Se você busca informação, se você é uma pessoa que gosta de notícias, se você é alguém que gosta de estar sempre antenado, você vai ver que o que a gente assiste por aqui, o que a gente vê, o que as pessoas comentam, é exatamente o contrário daquilo que Jesus deixou para nós. Ele diz o seguinte, que nós não podemos permitir, não permitais que o vosso coração se preocupe, e nem se deixem amedrontar. Pois é exatamente o contrário do que está acontecendo. Quando você vai procurar uma notícia sobre o que está acontecendo no mundo, o que mais se vê são coisas que ficam preocupando. E isso tem penetrado no nosso meio. Nós somos diferentes. Você pode repetir isso comigo? Eu sou diferente. Nós não somos diferentes porque temos um corte de cabelo diferenciado, usamos uma roupa diferenciada, não. Mas o nosso modo de enxergar a vida, o nosso modo de enxergar o mundo, nosso modo de enxergar as coisas precisa ser diferente. Eu e você não podemos andar nessa vibe. Eu estava vendo hoje um vídeo à tarde falando sobre uma psicóloga aqui da igreja que postou. E ela estava falando, e esse vídeo ele mostrava, um elevador. Nesse elevador, 4 capacetes estavam no chão. Um rapaz estava sozinho no elevador, ele estava ali, 4 capacetes, ele nem estava ligando. Estava ali quietinho no lugar dele. Entra o primeiro... A segunda pessoa, pega um capacete daquele, coloca na cabeça e fica de boa dentro do elevador. Então, a princípio, nada de anormal. Ele para no outro andar, entra a segunda pessoa. A pessoa pega também um capacete, imediatamente coloca na cabeça. E ele continua olhando, pensando assim, por que as pessoas estão usando esse capacete? Por que será? Entra a terceira pessoa. A terceira pessoa pega mais um capacete, coloca na cabeça. E ele ficou olhando, todos estavam no elevador de capacete. Ele não perguntou, ele não questionou, ele em momento algum ficou, por que está todo mundo? Ele nem duvidou. O último capacete que tinha, ele vai lá todo sem graça, pega, olha para um lado, para o outro, vai e coloca na cabeça. Isso é o que o mundo faz com a gente. Se a gente não estiver atento, todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo tem uma visão negativa do mundo, e a gente acaba, às vezes, se deixando levar por isso. Mas Deus, nessa noite, diz para você, paz. Eu deixo para vocês a minha paz. Uma paz diferente. Podemos afirmar que a paz bíblica é uma condição de harmonia e contentamento. Contentamento conosco,
contentamento com Deus e contentamento com o nosso próximo. Ter paz não é ausência de guerra. Eu sempre falei isso, né? E algumas pessoas também falam isso, não é ausência de guerra. Muitas vezes nós enfrentamos lutas, nós enfrentamos batalhas, e no meio das lutas e dessas batalhas, dentro de nós, a paz de Deus, ela está reinando. Às vezes a gente pode não compreender, e na verdade não é para compreender mesmo, é para se viver. A gente vai entender nessa noite que paz não é uma coisa que vem no automático, não é alguma coisa que é derramada e ficou ali, não. É algo que a gente precisa provocar. E a gente começa a tentar entender como que as coisas são diferentes na vida do cristão. E nós precisamos, urgentemente, diante de um mundo caótico, diante de um mundo onde as coisas estão todas... meu neto vê um desenho, né, que um roxinho fala assim, está tudo cabaçado, né, que é bagunçado. O mundo hoje está todo bagunçado. E a gente precisa entender, compreender qual é o nosso papel, aonde que nós estamos e como nós estamos vivendo nesse mundo. Como é que é o nosso comportamento diante das notícias cada vez piores, notícias cada vez mais assustadoras. Se isso vai roubar a nossa paz, nós precisamos parar, meditar, voltar-se à palavra de Deus e ter ela como a verdade absoluta. Porque se a gente começar a colocar a palavra em segundo plano, se a gente começar a colocar a palavra, esquecer dela ou só buscar a ela quando algo nos interessa, a gente realmente vai sucumbir a esse mundo. A paz é um estado desejado por todos. Eu creio que todo mundo quer viver em paz. Quando uma pessoa ela resolve não viver em paz, alguma coisa está errada. E não está errada com os outros, está errado com ela. A gente precisa entender que esse mundo agitado, envolvido com tantas as coisas, eles tiram a paz, ou pelo menos tentam tirar a nossa paz, de todos e tudo aquilo que é mais valioso para nós, é a paz. Eu já ouvi falar de pessoas que têm muito dinheiro, são ricas, mas se elas pudessem comprar a paz, elas dariam tudo o que elas tinham só para ter paz. E Jesus ele nos dá essa paz, ele diz, eu dou a vocês a minha paz, não dou como o mundo dá. Não se deixe atemorizar o seu coração, não se assustem com as coisas que vocês estão ouvindo, não se deixe perturbar por as coisas que estão acontecendo. Essa é a paz que Deus dá, independentemente das circunstâncias que estão ao nosso redor. A paz é essencial para o bem-estar físico, emocional e espiritual. Se nós não temos uma paz interior, se nós não temos paz na nossa vida, como é que a gente vai conseguir se relacionar? Como é que eu vou conseguir estar na igreja se eu não tenho paz? Como que eu vou estar dentro de casa se eu não tenho paz? Como que eu vou para o trabalho? Como é que eu vou me comportar no trânsito se eu não tenho paz? Então, a paz é algo importante para a nossa vida, é algo valioso. E, às vezes, a gente tem essa ideia, não é? Eu estava conversando ainda há pouco com um dos nossos irmãos, e ele estava falando de que ele trabalhou em várias empresas. E ele estava falando sobre brindes. E ele idealizou, não é, um brinde, que era algo muito valioso, para que os fornecedores que mais tivessem participação. O gerente virou para ele e falou, olha, menos é mais. Então, coisas às vezes que nos dão, muitas vezes a gente não valoriza, porque aquilo parece pequeno valor. Aquilo ali parece ser de pequena, como é que eu posso dizer, pequena importância. Mas, na verdade, essas coisas pequenas, nós precisamos olhar para elas e vê-las como grandes. Dinheiro. Paz não se compra com amizade, paz não se compra com falar bem, paz não se compra porque a gente tem um bom relacionamento, porque a gente é legal. A paz, ela é desenvolvida dentro de nós. Ela é parte daquilo que Deus nos dá através da salvação. Nós precisamos viver em paz. A ausência dela vai impactar negativamente na vida individual e coletiva. Por que as pessoas estão agindo como estão agindo atualmente? O que está acontecendo com o mundo? Vocês viram há pouco tempo, o Rio de Janeiro foi palco aí de um dia, não é? De guerra, de confusão, de torcida de futebol, e briga, e gente querendo... Uma coisa horrorosa, destruição. O que está no coração dessas pessoas? Você já parou para pensar sobre isso? Por que as pessoas estão se comportando dessa maneira? Às vezes você vai dar um bom dia, às vezes você vai falar com uma pessoa, e a pessoa simplesmente não responde, ou quando responde, responde entre os dentes, quase que como uma obrigação. Por que está faltando paz nesse mundo?
Eu faço essa pergunta, né, porque eu gosto de estar pensando, eu gosto de realmente olhar para as coisas e tentar entender o que está ao nosso redor. Jesus diz que a boca fala do que está cheio o coração. E isso é uma verdade. Aquilo que nós verbalizamos, aquilo que nós falamos, mostra muito de como está o nosso interior. Conforme dentro da nossa vida, conforme o nosso emocional, conforme a nossa, como é que eu posso dizer? O nosso estado interior está, nós vamos verbalizar isso, nós vamos mostrar isso da maneira mais clara possível. Mas mais do que verbalizar, ao falar a pessoa revela aquilo que está dentro do mundo interior dela, não é só aquilo que ela fala. Se existe uma coisa que eu sempre comento com a minha esposa, né, e quem está próximo a mim sabe disso, se tem uma coisa que eu abomino, é a pessoa que consegue ter um estado em cada lugar que ela está. Deixa eu explicar isso para você. Por exemplo, se eu estou no trabalho, eu ajo de uma maneira. O celular antigamente tinha isso, né? Hoje a gente quase não usa, mas antigamente ele tinha modo. Modo reunião, modo vibracal, modo barulhento, modo mais barulhento ainda, né? E existem pessoas que são assim. Se ela está num lugar, ela se comporta de tal forma. Se ela está em outro lugar, ela se comporta de outra forma. Ela tem uma mutação, parece que ela interpreta um personagem a cada lugar que ela está. Só que isso é altamente negativo. Por quê? Porque ela não vai sustentar isso por muito tempo. Chega um momento que a verdade vem à tona. E a pessoa acaba se revelando como ela verdadeiramente é. Tudo porque não tem paz dentro de si. Quando a gente fala dos outros, quando às vezes a gente levanta fofocas, comentários depreciativos, eles são um retrato de como a própria pessoa está por dentro. Eu tenho aprendido isso, de que muitas vezes a gente fica mordido quando alguém faz alguma coisa contra nós, só que o problema não está em nós, o problema está na pessoa. Eu estava ontem conversando com alguns irmãos e a gente estava falando que, por exemplo, no trânsito caótico que a gente enfrenta hoje, às vezes uma pessoa vai te dar uma fechada. Às vezes um cara vai passar e vai te xingar, você não sabe nem por quê. Outro dia desse eu estava vindo para aqui para a igreja, a Arlene falou, nossa, a mulher está nervosa e te xingou. Eu falei, xingou? Eu nem vi que ela me xingou. E a gente continuou o caminho. As pessoas hoje estão dessa maneira, mas o problema não está em você, entenda isso. O problema está nas pessoas. E nós precisamos mostrar para elas a outra face. Quando Jesus diz que nós precisamos oferecer a outra face, se alguém lhe bater na sua face, nós precisamos oferecer o outro lado. Ele está falando exatamente por isso. Ofensas virão. Nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo vai, falando aqui uma linguagem mais clara, nem todo mundo vai com a tua cara, nem com a minha. Tem gente que simplesmente não gosta do outro e não gosta e fim de papo. E a gente não pode fazer nada para isso. O que a gente pode fazer? Orar, tratar essa pessoa com respeito, mas entendendo que aquela pessoa não dá para ter amizade. Aquela pessoa não está querendo proximidade conosco. A paz, queridos, é um dom de Deus. A paz com Deus, que é a principal que nós temos, ela vem da reconciliação alcançada através de Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Paz com Deus. Você já parou para pensar no privilégio que hoje nós temos como cristãos? Talvez a gente não faça ideia, gente. Aonde Deus se manifestava no Antigo Testamento, não era uma visão muito legal de se ver. A não ser que você goste de ver, não é? Montes derretendo, árvores balançando, ventos tempestuosos. Não é? A não ser que você comece a olhar para isso e gostar disso, é uma coisa. Mas, ao que parece, quando Deus se manifestava, o nosso Deus ele se manifestava, era algo aterrorizador. As pessoas tinham medo. Você vê os profetas, quando Deus ia falar com eles diretamente, imediatamente, Senhor, não posso olhar, não posso nem sequer falar contigo. Existia um temor tão grande. E no Novo Testamento, hoje, nós temos acesso a Deus, nós temos paz com Deus. O que significa paz com Deus? Cadu pregou para a gente aqui no domingo pela manhã. Errou, vacilou. A tua paz com Deus, ela é tão certeira, ela é tão correta, ela é tão certa, que você vai chegar e vai falar, Deus, errei, me perdoa, me arrependo e vou continuar a minha caminhada. A gente não vai ficar com medo, não, e agora? O que vai acontecer? Será que Deus vai me castigar? Será que Deus tem algo preparado para a minha vida? Será que alguma coisa ruim vai acontecer comigo? E a pessoa às vezes acaba entrando nesse pensamento e achando que Deus é um Deus vingativo. Deus não é vingativo, nós temos paz
com Deus. Você e eu, nós não somos mais criaturas, e a gente frisa muito isso aqui, porque é muito difícil certos pensamentos que nos são ensinados desde quando nós somos crianças, eles saírem para dar lugar a um novo pensamento. Nós não somos mais criaturas de Deus, nós hoje somos filhos de Deus. Deus ele vai dizer o seguinte: ainda que uma mãe se esqueça do filho a quem ela amamenta, eu, no entanto, não me esquecerei de você. Para pensar um pouquinho sobre isso. Acompanha uma mãe que tem um bebê de colo. Você vai ver que toda a atenção dela é para aquela criança. Ela não dorme de noite por causa daquela criança. Se a criança passa mal, vai correndo para o médico. Eu conheço uma nora, pronto, falei, já era, né? Eu conheço uma nora que a criança não pode fazer, pronto, está no médico. Está onde? Estou aqui na clínica, eu trouxe, gente, até o médico falou, gente, é só uma tossezinha, não é nada demais, fica tranquilo. Por quê? Porque a mãe se preocupa demais. Então Deus ele pega essa imagem e mostra para mim e para você, olha, ainda que uma mãe se esqueça, ela não vai esquecer. Eu, pelo menos, acho difícil, né? Os homens até esquecem, de vez em quando esquece o filho dentro do carro, acontece essas tragédias por aí, não é? Mas a mãe é um amor tão especial, e ainda que isso viesse a acontecer, Deus fala, eu não me esquecerei de você. Condição de filhos, condição de amados, condição de pessoas que são chegadas a Deus, são próximas a Deus, e a gente precisa valorizar essa paz que nós temos com Ele. Não há receio. Sabemos que muitas vezes nós não vamos fazer gol sempre. Sabemos que de vez em quando a gente vai pisar em pedras, a gente vai pisar em espinhos, mas, queridos, a gente não pode desistir. A paz, ela é um dom de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz o seguinte: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Você vai encontrar todo esse versículo, mas no fruto do Espírito, um dos elementos dele é a paz. Você tem o Espírito Santo em você? Você tem ele trabalhando todos os dias, até quando a gente está dormindo. Nós já temos a paz, Deus já nos deu a paz. O que nós precisamos fazer, o que a gente vai ver aqui, segundo a palavra, é que nós precisamos desenvolver essa paz. No processo de salvação existe uma implicação especial na paz com Deus. E eu quero ver isso junto com você. Efésios capítulo 2, versículo 1, diz o seguinte: Ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Olha bem o que esse versículo diz. Ele vos concedeu vida quando vocês estavam mortos. Antes de conhecer a Deus, nós éramos considerados dessa maneira, mortos espirituais. Certa vez Jesus convida alguém para poder segui-lo e ele fala, Senhor, deixa primeiro eu enterrar, não é, o meu pai, deixa eu enterrar minha família primeiro. Ele não significava que a pessoa estava morta, porque ele dizia o seguinte, olha, me dá um tempo até o meu pai morrer, me dá um tempo até a minha família se for, e aí então eu posso te seguir. E Jesus fala, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Ele não estava falando aqui de zumbi. Não era uma questão de pessoas que andavam, não é, por aí. Não, ele estava falando do seguinte, as pessoas que não tinham vida espiritual. Nós só temos vida espiritual quando nós cremos em Jesus, quando nós o aceitamos e passamos a andar com Ele. Então, antes nós estávamos mortos, antes nós não tínhamos vida, antes nós não tínhamos conhecimento, mas em Deus, a partir do momento que você conheceu a Deus, a vida veio sobre você. E o que é bacana dessa vida, gente, e às vezes a gente é tendencioso, mas a gente precisa ser honesto com a palavra de Deus. Quando se fala de vida, Ele vos deu vida, o que a gente imagina, a primeira palavra que vem à nossa cabeça? 3 letrinhas, Cadu. Zoe. Falou de vida, a gente pensa em Zoe. Eu pensei nisso. E eu falei, olha, Ele me deu Zoe. Eu fiquei todo animado. E aí eu peguei e falei, não, peraí, eu preciso ser honesto com a palavra. Será que é isso realmente que está lá no original? E a gente vai buscar. E quando eu vi, não é Zoe. A vida que Deus está dando aqui não é essa vida Zoe, não é a vida na qualidade de Deus. Essa vida que está sendo falada aqui é a vida voltada para relacionamento. Ele vos deu vida, ou seja, Ele abriu a porta do relacionamento de vocês, que estavam mortos, mas que hoje estão vivos nele. Você está conseguindo compreender isso?
O que eu peço a Deus, queridos, é que hoje a minha garganta está péssima, eu estou sentindo muito, eu tossi a manhã inteira, a noite inteira, então eu estou falando devagarinho por causa disso. Mas com toda sinceridade, o que eu mais vibro, o que eu mais quero, é que você entenda isso, que o Espírito Santo revele isso a você, que você comece a valorizar mais, eu sei que você já valoriza, mas que você comece a valorizar mais e mais a paz que você tem com Deus. Tantas pessoas gostariam de ter essa paz, tantas pessoas vivem sem paz. Tantas pessoas hoje vivem com medo de Deus. E nós precisamos hoje viver como é que eu posso dizer, esse bônus, né? Esse plus, conforme o nosso pastor fala, né? Que é o relacionamento com Deus, a paz que nós temos. Se nós estávamos mortos nos nossos pecados, agora nós temos vida. E vida em santidade com Deus. Hoje, nós temos a possibilidade de ter paz com Deus. E essa é a paz bíblica. Essa é a paz que Jesus nos ensina. Nós temos a paz que suplanta o entendimento. Para pensar esse versículo que a gente vai ler. A paz que é uma paz sobrenatural. Ela ultrapassa o limite do natural, ela passa por cima do natural. Então não é assim, Deus não está falando aqui dessa paz apenas como uma ausência de guerra, como a gente falou no princípio. Não é simplesmente uma paz que é passageira, mas Deus está falando aqui de uma paz eterna. De uma paz que vem do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma, do fundo dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento. Espera aí, vamos parar aqui agora rapidinho, deixa o versículo aí, por favor. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, ou seja, a paz que Deus dá a mim e dá a você através do Espírito Santo, ela ultrapassa todo o entendimento, inclusive o nosso. Vocês estão entendendo como isso se interliga com a fé? Nós estamos aqui numa caminhada de fé. E quando Deus ele diz isso, cadê? Já sumiu. Deixa eu ver aqui de novo. E a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento, é por quê? Porque não é simplesmente por 1 mais 1 igual a 2. Ela vem através da fé. É pela fé que nós alcançamos essa paz. É por acreditar, é por crer, é por ter a certeza. E o que vai acontecer com essa paz que ultrapassa o nosso entendimento? O versículo continua: guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nós temos hoje uma multidão de pessoas que estão com transtornos emocionais. É muito grande. Após a pandemia, parece que explodiu. E nós precisamos, como crentes, o nome já está dizendo crente. Crente é aquele que crer. Nós precisamos buscar essa paz. Essas coisas não são para nós, os transtornos não são para nós, essas dificuldades de pensamento, essas coisas que estão passando pela cabeça de quase todo mundo, e isso não é um fenômeno só do Brasil, é um fenômeno mundial. Nós precisamos nos voltar para Deus, porque Deus ele já nos deu essa paz. Diz aqui esse versículo: guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. O que é isso? Fala do nosso mundo interior, de como nós estamos por dentro. Fala de como é que nós dialogamos com nós mesmos. De vez em quando, uma mulher sábia, ela puxa minha orelha e fala assim, ela fala sempre para mim: para de se culpar. Às vezes a gente tem essa coisa, não é? Ah, não, mas está desse jeito porque eu fiz assim, porque eu fiz assado, porque isso, porque aquilo. Não, simplesmente viva a paz de Deus. Passado, queridos, tem que ficar onde? A gente sempre fala isso. Mas nós, seres humanos, temos uma tendência tremenda de trazer as coisas do passado de volta para o nosso presente, quando Deus já deixou todas elas para trás. O próprio Deus ele não nos cobra mais isso, mas a gente cobra da gente. E aí vem os transtornos, aí vem as dificuldades, e aí vem a falta de paz. E como eu falei, paz, ela é praticamente tudo para a gente ter uma boa vida nesse mundo. A fé proporciona paz, apesar das circunstâncias. Não importa o que está acontecendo ao redor. Não importam as notícias, não importa o que você está vendo, ou até mesmo o que você está experimentando. Essa paz não é uma paz passageira, é a paz de Deus habitando dentro de nós. Você consegue ver Deus atribulado? Você consegue imaginar Deus preocupado? Você consegue pensar em Deus, não é, inquieto, nervoso, ou talvez calmo demais, apático? Não. Você vê um Deus que é total equilíbrio. E é essa vida que Deus quer que eu e você tenhamos. Uma vida de paz. Não a paz porque vai tudo bem. Não a paz porque a conta no banco está legal. Não a paz porque está tudo garantido, está todo mundo com saúde lá em casa. Não a paz porque, não, eu estou bem com Deus, estou aqui lendo a Bíblia, sou cristão, sigo Jesus. Não, não é essa paz.
É uma paz que vai além de tudo isso. É por isso que fala que ela vai sobre o nosso entendimento. A gente não consegue entender, mas é algo que está no nosso interior. É essa garantia, essa chancela, esse carimbo que nós temos de que somos filhos de Deus. Somos dele. Fazemos tudo para ele e vivemos com ele a cada dia. Isso precisa ser muito, 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 muito valorizado por nós. Não são as condições ao nosso redor que vão ditar a paz que há dentro de nós. Eu gosto de um salmo que diz: ainda que os mares se tumultuem e espumejem, se eu não me engano é Salmo 27, ainda que hajam terremotos, eu me alegrarei em ti. Consegue imaginar essa situação? Como que alguém vai ver o mar avançando? Como que alguém vai ver uma onda gigante? Como que alguém vai estar no meio de um terremoto, vendo as paredes balançarem? Eu nunca, graças a Deus, né? Nunca participei de um local que estava em terremoto. Mas, gente, eu já vi vídeos, as coisas balançam, as coisas elas tremem. Deve ser algo aterrorizador. Mas ainda assim o salmista ele vai dizer: ainda assim eu confiarei em ti. Ainda assim eu estarei olhando para ti. Essa é a paz que Deus quer nos dar a cada dia. Não é uma paz porque está tudo quieto, está tudo plano. Não é uma paz porque o tempo está favorável. Não. Enquanto os discípulos estavam dentro daquele barco, Jesus estava fazendo o quê, gente? Vocês me dizem, por favor, que eu esqueci. O que Jesus estava fazendo? Segurando no mastro, né? Senhor meu Deus e meu Pai, livrai-me desse... Era isso que Jesus estava fazendo? Não. Ele estava dormindo. A paz, a certeza, a convicção. O pastor Márcio falou aqui ainda agora sobre Deus, ele vai dar o sustento. Deus vai te dar aquilo que é necessário. Essa é a paz que todo crente deve ter. Existem processos na nossa vida, existem situações na nossa vida onde a gente acha que tudo está perdido. Mas aí Deus vem e nos surpreende e diz assim: espera aí, você é diferente. Você é meu filho. Você tem relacionamento comigo, você me conhece. A minha palavra está dentro de você. O Espírito Santo trabalha na sua vida. Espera aí, calma, rapaz. Por que ficar tão desesperado se eu estou aqui com vocês? Foi o que Jesus falou. Levantou, acordaram lá Jesus. Eu não lembro agora da passagem direita se acordaram Jesus, se Jesus acordou no meio do tumulto dos discípulos. Mas Jesus simplesmente deu uma ordem: vento, cesse. Mar, acalma-te. Isso tudo aconteceu. Você sabe que isso sempre é uma analogia. Você já ouviu inúmeras mensagens sobre isso. Esses ventos e essas águas bravias, muitas vezes são os problemas da nossa vida. Basta uma palavra do nosso Deus, de Jesus, para que tudo isso acabe, para que tudo isso mude. Então, por isso, nós precisamos confiar nele, tendo a paz de que ele vai fazer o melhor para nós. A paz de Cristo, a paz que transcende as dificuldades, as provações da vida, fruto da fé em Jesus Cristo e da sua promessa. Jesus nos dá uma promessa de que nós seríamos vitoriosos. João capítulo 16, versículo 33, ele diz o seguinte: eu vos preveni sobre esses acontecimentos. Que acontecimentos são esses, pastor? Antes Jesus vem descrevendo tantas coisas que iriam acontecer conosco, tantas coisas que iriam acontecer no mundo. E ele vos preveniu, ou seja, olha, eu estou prevendo para vocês, eu estou mostrando para vocês que vai ser assim. Para que em mim tenhais paz. Note a frase de Jesus: para que em mim. Eu não vou achar essa paz nas coisas terrenas, eu não vou achar essa paz nas coisas materiais, eu não vou achar essa paz nas coisas que eu acho correto, não, eu vou achar essa paz em Jesus. É Ele, queridos, tudo aponta para Ele. Eu gosto daquela canção, né? Tudo aponta para Ele, tudo é para Ele, tudo é dele. Por que tantas vezes nós nos preocupamos? Por que tantas vezes nós deixamos que a paz que Ele nos deu seja roubada pelos pensamentos negativos, pelas coisas que acontecem ao nosso redor? Não precisa. E Jesus disse: nesse mundo sofrereis tribulações. Jesus não falou assim: olha, gente, agora vai ser melzinho na chupeta, vai ser tranquilo, vai ser calmo e suave. Não, vocês vão passar por tribulações, mas veja o que ele diz: mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, eu sou o vencedor, eu venci o mundo. Ele venceu o pecado, ele venceu o inferno, ele venceu tudo aquilo que era contra nós. E ele diz o que para nós hoje? Eu estou dentro de você. Portanto, eu que sou o vencedor, estou em vocês. Nós não podemos criticar, nós não podemos duvidar, nós não podemos sequer dar uma vírgula nessas declarações de Jesus. Nós precisamos vivê-las a cada dia. Por mais que as coisas possam parecer contrárias, o vitorioso vive em nós. Tinha um hino da minha época, quando eu me converti.
A Arlene deve lembrar, porque a Arlene é da mesma época que eu. O vitorioso vive em mim. Ninguém conhece, né? Vitorioso vive em mim. Graças a Deus. As circunstâncias não me abalam mais. Vitorioso vive em mim. Ele vive em nós, queridos. Eu sei, é antigão. Você pode falar que eu sou velho. Estou nem aí. Estou tranquilão. Estou em paz com Deus. Jesus. O que fazer para ter paz interior? Essa é a paz que vai ser gerada para que a gente possa viver. Se dentro de nós, se no nosso coração, se na nossa mente, nas nossas emoções, nós não tivermos paz, a gente não vai ter paz com o mundo. Cultivando, através da oração, da meditação na palavra de Deus e a prática da gratidão. Você já parou para fazer isso hoje? Você fez isso durante o feriadão, quando você pôde? Você tirou um momento para... E eu aqui não estou querendo acusar, eu estou levando você a um pensamento, estou levando você a raciocinar um pouquinho. Você tirou um momento de oração com Deus, aproveitou esse momento para poder orar. Orar, bater papo, gente, com Deus. Deus, Ele não quer que, oh, poderoso Deus e eterno Pai, justo e verdadeiro, fiel, real e tal. Não. Oh Deus, bom dia. Que bom que a Tua presença está em mim. Como é gostoso poder viver contigo. Que bom que eu estou andando. Começar a agradecer a Deus, eu tenho saúde. Começar a agradecer a Deus, eu tenho paz, eu tenho salvação. A minha vida, ela é diferente. Eu hoje não estou mais perante as ideias desse mundo, eu não me amoldo mais a esse mundo. Por quê? Porque a minha mente está sendo renovada a cada dia na Tua palavra. Gente, isso precisa ser uma constante na nossa vida. A gratidão a Deus por aquilo que nós temos. E se nós ainda não temos, a gente já agradece de antemão, porque nós sabemos que Ele é bom, que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável. A gente repete isso aqui em todos os cultos. Por quê? Porque isso é uma realidade, isso não é um conto de fadas, isso não é uma historinha, isso não é uma filosofia de vida, isso é uma verdade. E essa verdade precisa estar nos nossos corações. Filipenses capítulo 4, versículo 6 vai dizer o seguinte: não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus, por meio de oração e súplicas, mas sempre com ações de graças. Gratidão. No versículo 7 vai dizer o quê? E a paz de quem? De Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então a gente já aprendeu como é que eu cultivo essa paz interior. Leitura da palavra, vivenciando a vida com Deus, vivenciando um relacionamento genuíno, um relacionamento diário, um relacionamento de todos os dias, de todo momento com o nosso Deus. Quando nós nos aproximamos de um Deus de paz, nós absolvemos essa paz. Pode reparar, isso acontece também com as pessoas. Se você se aproxima de alguém que é muito atribulado, de alguém que é muito... você acaba se tornando semelhante àquela pessoa. Mas se você se aproxima de alguém que tem paz, de alguém que é tranquilo, você também vai sendo moldado dessa maneira. Pastor, e como eu posso ter paz com o outro? Num mundo onde os relacionamentos hoje eles são tão líquidos. Os relacionamentos hoje eles são tão voláteis. Hoje nós somos amigos, daqui a pouco não somos mais. Basta divergir de uma ideia. Como é que eu tenho paz com essas pessoas? Em primeiro lugar, a gente precisa entender uma coisa: pessoas pensam diferente, enxergam o mundo de uma maneira diferente da que você enxerga, creem em coisas diferentes das que você crê. E como conviver se somos tão diferentes? Cada um de nós tem um posicionamento, cada um de nós tem uma crença, cada um de nós tem algo que a gente é único, é nosso, Deus nos deu. Mas às vezes a gente se torna intolerante. Eu não estou falando aqui de intolerância como você tem ouvido na televisão. Eu estou falando da intolerância de que não concorda comigo, então não é mais meu amigo. Não, de maneira nenhuma. Mateus capítulo 6, versículo 14 diz o seguinte: pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. A Bíblia, ela é muito clara, a Bíblia ela é direta, é perdoando, é reconciliando-se com aqueles que nos ofenderam. Recebeu ofensa? Alguém divergiu da sua ideia? Alguém tentou te confrontar? Alguém tentou te afrontar? Alguém tentou te tirar do sério? Ore por essa pessoa, procure o reconciliamento. Reconciliamento, gente, não é andar de mão dada, não. É simplesmente você ter a paz de conviver com aquela pessoa bem.
dentro de um limite que você sabe que não pode ser ultrapassado, porque as pessoas elas são únicas, graças a Deus. Você já imaginou se fôssemos todos iguais, como é que esse mundo seria? Quando alguém te ofende, e eu já falei isso aqui, mas eu vou repetir, o problema não está em você, o problema está nela, está naquela pessoa. Se alguém te magoou, se alguém disse alguma coisa, perdoe e zele pela sua paz. Quando você perdoa, você está zelando pela sua paz. Eu já tive momentos, queridos, e quando eu chego aqui em cima é um perigo tremendo, porque eu falo muito de mim, das coisas que eu já experimentei. Já teve pessoas que foi difícil de eu perdoar. Pessoas que fizeram coisas comigo que eu... não, Senhor, cadê a tua justiça? Em nome de Jesus. Já aconteceu com você também? Acho que não, né? Só aconteceu comigo. E é difícil perdoar aquela pessoa, mas o que a palavra de Deus diz? Não é o que o Renato acha. Se alguém te ofendeu, se alguém fez algo contra você que te prejudicou, ore por essa pessoa. Não para que somente ela esteja bem, mas para que você tenha paz interior. Quando a gente não perdoa, quando a gente não libera o perdão sobre a vida de alguém, nós não podemos ter paz. E é aí que entra a grande importância de nós perdoarmos e conviver a nossa vida dessa maneira uns com os outros. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e nela persevere. Olha que coisa interessante, busque a paz. Paz não é um estado que vem sobre nós e cai, como a chuva, não. Eu preciso buscar a paz. Eu preciso ser alguém que persevera na paz. Eu preciso ser alguém que é conciliador e não aquela pessoa que traz divisão. Essa é a vida do cristão. E a gente só vai conseguir isso se a gente realmente tiver a paz dentro de nós. E nessa noite o Espírito Santo nos convida: vem, filho, eu quero trazer você a ter paz todos os dias. Existem alguns obstáculos à paz. Pecado contínuo. A natureza tendenciosa gera conflitos internos e externos. Existem pessoas que simplesmente não querem abandonar o pecado. Às vezes estão sentados aí nessas poltronas, na igreja, estão nos assistindo pela internet. Mas às vezes a pessoa não quer abandonar o pecado. Como que uma pessoa dessa vai ter paz? Se Deus não coabita com o pecado? Se aonde há pecado, Deus não está? Tiago capítulo 4, versículo 1. Hoje tem versículo à beça, né? Vai me dar tempo para poder ficar em casa, viu? Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vocês? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vocês? Está vendo como é que a paz ela é interior? Se dentro de nós não tiver paz, a gente não tem paz com o nosso próximo, muito menos com Deus. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, porém não conseguis obter o que vocês desejam. Vivem a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistam, porque não pedis. Deus está aberto a nos conceder coisas maravilhosas. Deus conhece a sua necessidade, Deus sabe o que você quer. Não se preocupe, não fique desesperado. No momento certo, Deus age e vai fazer. O que você precisa é buscar a paz e perseverar em ter a sua paz dentro de você. Orgulho e egoísmo, outro pecado terrível. O orgulho impede a humildade, ele é como uma barreira. E o perdão, criando essas barreiras. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Do mesmo modo, jovens, sede submissos aos mais velhos, e todos vós igualmente, tratai com humildade uns aos outros, porquanto Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Tem tanta gente que se acha dono da verdade, tem tanta gente que acha assim, não, mas a minha opinião, o que eu acho, o que eu quero, e às vezes isso diverge no nosso relacionamento diário, às vezes a gente acaba sofrendo. E é por isso que nós vivemos num mundo hoje tão polarizado. Eu acho isso, eu acho aquilo, eu creio nisso, eu creio naquilo, e cada um na sua. Você sabe que uma das estratégias de Satanás, e a Bíblia é clara sobre isso, é dividir o reino, é dividir as pessoas, é dividir as ideias. E quanto mais pessoas pensarem diferentes, mais o caos vai reinar. Pastor, mas o senhor acabou de falar que todo mundo não pensa igual, eu sei disso. Mas pelo menos nós precisamos convergir para Jesus, olhar para Ele, saber que o que Ele prometeu é verdade, saber que o que Ele prometeu está se cumprindo, já está cumprido, porque Deus prometeu e o que Ele fala não se contradiz. Concluindo, meus queridos, a paz é um dom precioso que Deus dá a todos que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
E eu, com sinceridade, até pouco tempo atrás, achava que paz era algo automático. Não é. Eu preciso cultivar uma vida de paz. E o cultivo, ele requer esforço. Mesmo que as tecnologias modernas hoje, no campo, no agronegócio, sejam mais rápidas, mais excelentes, menos trabalho, um homem planta quilômetros e quilômetros e quilômetros e quilômetros de qualquer coisa que você possa pensar em comer, ainda assim existe algo que nós precisamos fazer. É um dom que precisa ser exercitado, assim como todos os outros dons. Ah, pastor, eu tenho o dom de cura, eu oro e as pessoas são curadas. Se a gente não se levantar e orar, as pessoas não serão curadas. Pastor, eu tenho o dom de evangelista. Se eu não me levantar e não ir evangelizar, as pessoas não serão evangelizadas. Pastor, eu tenho o dom da paz. Se eu não me levantar e buscar a paz, eu não vou ter paz e muito menos oferecer paz ao meu próximo. A busca pela paz é um reflexo do nosso relacionamento com Deus. É a expressão do amor de Cristo no mundo. Quanto mais a gente se relaciona com Deus, quanto mais as pessoas experimentam a paz, que o mundo não compreende, que as pessoas não compreendem, que muitas vezes nem nós mesmos compreendemos, ela é a expressão de um amor maior que nós conhecemos e que a gente tem a certeza que está nos guardando e nos abençoando a cada dia. E finalizando, queridos, eu amo esse versículo. Esse versículo está em Mateus capítulo 5, versículo 8, mas ele está numa outra linguagem. Ele está na Bíblia chamada A Mensagem. Eu gostei muito como foi interpretada essa palavra aqui. Diz assim: abençoados são vocês, Jesus, lá no Sermão da Montanha, que puseram em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração, ou seja, com as nossas emoções, no lugar certo. Assim, vocês poderão ver Deus no mundo exterior. Quer ver Deus? Tenha paz dentro de você. Busque essa paz. Quer enxergar Deus nas pessoas? Só tendo paz dentro de nós. Uma paz que você aprendeu nessa noite, ela é provocada. Ela não é automática. Ela não vem por osmose. Não vem pela convivência. Eu convivo com o Cadu, eu tenho paz. Eu convivo com o André, eu tenho paz. Não, não é. É algo que eu tenho que buscar. E a cada dia nutrir. A cada dia cultivar. É a palavra que a gente falou ainda há pouco. E assim, a paz. Um povo que vai oferecer paz a esse mundo tão caótico. Vamos ficar de pé, vamos orar? Ah, querido Deus. Senhor, esse é um assunto, Pai, que demanda tanto tempo para a gente poder conversar e falar. Mas é um assunto, Senhor, de tamanha importância e relevância para o mundo que nós estamos vivendo hoje. Senhor, nós vivemos num mundo onde não há certeza de nada, não há convicção de nada. As pessoas hoje, Senhor, estão perdidas. Nós olhamos para fora e vemos as pessoas pensando coisas diferentes, fazendo coisas diferentes, desesperadas, sem esperança. Mas, Senhor, nós temos a paz que vem de Ti. A paz que a Tua palavra nos mostra. A paz, ó Deus, que excede o entendimento de todos nós. Até mesmo nós não entendemos. Como que a gente pode ter paz em meio às tribulações? Mas o Deus que criou os céus e a terra, Ele nos dá essa paz. Jesus, enquanto nesse mundo, viveu essa paz e vive hoje também. Deus é o Deus da paz. Ele é aquele que faz o melhor por nós. Te agradecemos, Senhor, porque eu creio, grandes milagres o Senhor está fazendo por nós. Que tudo seja sempre para Ti, que os nossos olhos estejam postos em Ti, que a nossa vida esteja em Ti, e que a cada dia, através da paz que o Senhor nos concedeu, não como o mundo dá, mas como o Senhor concede, a gente possa viver cada vez melhor conosco, contigo e com os nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado a Deus porque o Senhor nos ensina. Obrigado porque o Senhor nos instrui. O Senhor nos chama a estar no caminho correto, no caminho certo, para que nós mesmos possamos ser beneficiados por isso. E é assim que eu te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus, que a Tua paz esteja sobre a Tua igreja. Amém, Pai. Aleluia.